Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos celebrando a Páscoa, neste dia extremamente iluminado, onde o sol nascente nos veio visitar. Neste dia somos agraciados com a palavra de Deus, que traz, nas palavras de São Pedro, o querigma, o primeiro anúncio da ressurreição de Jesus Cristo, aquele primeiro contato com essa experiência forte da ressurreição. Que nos diz que nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia escolhido. E nós, meus queridos irmãos de fé, temos, pelo batismo, esta identificação com as testemunhas do Senhor. Somos, por nossa vida, testemunhas do ressuscitado. Temos, pelo nosso batismo, a obrigação de anunciar que Jesus Cristo vive no meio de nós, que Jesus Cristo está ressuscitado, agindo na vida de cada um de nós. E com certeza, cada um de nós tem muitos motivos, muitos exemplos para falar da ressurreição de Jesus. São Pedro ainda nos diz: todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Com a ressurreição de Cristo, com o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele abriu para nós as portas da sua graça. Essa graça chega até nós cada vez que nós nos aproximamos dos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo e o sacramento da reconciliação. Quando nós nos confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados e deixamos que o Espírito Santo possa inundar todo o nosso ser. Outra testemunha muito fidedigna da ressurreição de Cristo é São Paulo. Nesse domingo da ressurreição, nós temos a leitura da carta aos Colossenses, que mais uma vez nos recorda o valor, a importância de vivermos o nosso batismo. Ele diz que, se ressuscitardes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Com esta leitura da carta aos Colossenses, nós somos convidados a refletir: será que nós ressuscitamos com Cristo? É uma pergunta que nos leva a uma avaliação pessoal. É preciso que cada um veja, revise a sua vida, revise a sua trajetória e vá percebendo se de fato você ressuscitou com Cristo ou se ainda tem alguma coisa que precisa ser transformada em sua vida. Se você percebe que algo está faltando na sua vida, que ainda precisa ser modificado, que ainda precisa ser transformado, o momento é este. Nunca é tarde para encontrar o caminho de Jesus Cristo, porque eterna é a sua misericórdia, como nós cantamos nos salmos esses dias, como estamos recordando principalmente nos salmos 117 e 118, que nós rezamos neste dia da ressurreição. Porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos, porque eterna é a sua misericórdia e as portas da misericórdia estão abertas para cada um de nós. É preciso somente que nós tenhamos essa disponibilidade, a disposição e a coragem de entrar por estas portas grandiosas da misericórdia. E no Evangelho nós temos o belíssimo relato da ressurreição de Cristo, segundo a ótica de São João.
Estas testemunhas aí escolhidas por Jesus Cristo que foge às convenções, que foge àquilo que está pré-estabelecido, aquilo que era costumeiro. Nós vemos aqui que ele aparece em primeiro lugar para Maria Madalena, numa época em que o testemunho das mulheres era desprezado, numa época onde as mulheres não eram levadas em consideração. Jesus faz delas testemunhas da sua ressurreição. Nossa sociedade atual está uma onda de violência contra a mulher. Mais uma vez, a mensagem do Evangelho vem confrontar toda essa realidade, toda essa situação e clamar para que não só os indivíduos, nós em particular, mas toda a sociedade se mobilize para combater esta violência contra a mulher que está cada vez mais disseminada em nossa sociedade, em nosso mundo atual e nossa vivência cotidiana. Não podemos nos acostumar com essa situação, não podemos deixar que isso fique em silêncio ou fique em segundo plano. Precisamos confrontar e cobrar daqueles que podem fazer alguma coisa para que essa situação de violência termine de uma vez por todas. Com todo ser humano, mas de forma particular nesse momento presente, agir de forma veemente contra a violência contra a mulher, que está se destacando cada vez mais. Um fenômeno que estranhamente surge no nosso cenário, que nós temos que dizer: chega de violência contra a pessoa humana, chega de violência contra a mulher. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, logo que amanheceu o dia, demonstrando assim todo o seu amor, toda a sua dedicação pela pessoa de Jesus Cristo, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Infelizmente, Maria Madalena ainda não tinha compreendido o que estava acontecendo. O cenário diante de si, no seu imaginário, ainda era um cenário de morte, porque ela corre ao encontro dos apóstolos, conversa com Simão Pedro, com outro discípulo, e ela diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Nós sabemos onde ele está vivo, mas nós só percebemos que ele está vivo quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós confiamos nessa palavra e entendemos que de fato ele deveria ressuscitar. Nesse primeiro momento, Maria Madalena ainda não despertou para olhar esta palavra de Deus. Essa é também uma realidade que faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós não encontramos o ressuscitado, não percebemos que ele está vivo no meio de nós, porque não damos atenção para esta palavra que todos os dias vem ao nosso encontro. E aí em seguida, João Evangelista nos diz que os discípulos correram para o túmulo. Um grupo de pessoas frágeis, um grupo de pessoas pecadoras. Maria Madalena, que tinha uma vida que ela não se orgulha do passado seu. Também São Pedro, quantos erros cometeu, negou Jesus, era intransigente em alguns momentos, chegou a ser chamado de Satanás em algumas situações. Então, o grupo dos discípulos de Jesus, dos seus apóstolos, daqueles que o seguiam, não é um grupo muito diferente do que nós temos hoje, não é um grupo muito diferente de nós. Mas, mais uma vez, se ressalta a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que vem ao nosso encontro de uma maneira extraordinária, de uma maneira espetacular. E o que eles dizem? O que acontece quando eles chegam lá?
Ele entra, Simão Pedro entra, aquele que é o primaz, aquele que é o chefe da igreja primitiva, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Havia uma organização ali. Não foi roubado. O cenário não é um cenário de roubo, onde as pessoas deixam as coisas desorganizadas. O cenário é um cenário bem organizado, como se a pessoa tivesse se levantado, organizado tudo e saído dali. E de fato é o que a nossa fé nos indica, que Jesus se levanta, sai deste lugar e deixa os sinais da sua ressurreição ali presentes. Então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Meus caríssimos irmãos de fé, essa deve ser a nossa confiança, essa deve ser a nossa postura diante desse mistério da ressurreição. Olhar para a Eucaristia e acreditar. Olhar para o testemunho, ouvir esse testemunho dos apóstolos, esse testemunho antiquíssimo da igreja primitiva e acreditar, depositar a nossa confiança neste testemunho. Nós não tivemos o contato visual com Jesus Cristo ressuscitado, mas Jesus Cristo, morto e ressuscitado, constituiu testemunhas para que nós não precisássemos vê-lo como eles o viram. Basta para nós o testemunho digno, o testemunho honrado destes que foram constituídos como testemunhas dessa ressurreição. Aconteceu como os apóstolos testemunharam, aconteceu como Maria Madalena viu, aconteceu como São Paulo nos relatou. E quem melhor do que São Paulo, que tinha todos os motivos para não acreditar em Jesus Cristo, mas terminou acreditando, terminou se rendendo a este grande mistério. Nós também somos chamados a nos render a esse mistério de amor, a esse mistério da cruz, que é um mistério que nos leva para a ressurreição. Um grande abraço a você que me acompanha aqui no canal Irmãos de Fé e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo domingo, que é o Domingo da Misericórdia. Até lá!